Oi, oi, gente, oi, tudo bem? A paz. Estou aqui para mais um devocional, terceiro dia, e hoje nós iremos falar sobre milagres, né? Aleluias, Deus Santo, Deus de glória. Quando eu finalizei o devocional de ontem, o Senhor já gerou ao meu coração que hoje seria o dia de falar sobre milagre, né? Aleluias, glória a Deus. Eu tô muito feliz, né, por mais um dia estar aqui com vocês, né? E eu creio em nome de Jesus, que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Tudo para honra, para glória do nome dele. Aleluias, grande Deus. Eu quero estar compartilhando uma palavra com vocês que se encontra em João, seu capítulo é o 9, e vai ser versículo 1 até o versículo 12, né, que fala sobre a cura de um cego de nascença, que foi a palavra que o Senhor gerou ao meu coração, né, e que eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está? Ele disse: não sei. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, Pai, já quero entrar na Tua presença, Pai, apresentando essa palavra, Pai, na qual eu já me emocionei muito aqui, Jesus, já pude sentir a Tua presença, Deus. Porque tem coisas, Pai, que é só o Senhor que pode fazer, e as pessoas nunca vão compreender aquilo que só o Senhor faz. Aleluia, Deus. Deus Santo, de glória e de poder. Nós cremos, Jesus, no Teu milagre, Pai. Nós cremos, Pai, no Teu agir, naquilo que o Senhor há de fazer, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Gente, que impedimento para fazer esse vídeo, mas vamos lá, né? Glória a Deus. Eu sei que vai ter que ficar assim, né? Infelizmente, eu não gosto de fazer o vídeo assim, deitado, mas vai ter que ser assim. Eu creio que Deus falará conosco, né?
Deus, ele é tremendo e maravilhoso e tem as suas formas, né, de falar conosco, né? E aqui nós iremos ver que Jesus, ele estava passando, né? Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, grande Deus. Ele estava passando e ele viu um homem cego de nascença. Era um homem que nunca enxergou nada. Era um homem que nunca viu a luz do dia. Foi um homem que já tinha até se acostumado, né, por tanto tempo ser um cego, né? Aleluia, Deus, um grandioso Pai. Mas, porém, algo ali aconteceu, né? E os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, ele ou os pais dele, para que ele pudesse estar daquela forma, né? E Jesus falou para ele que nem ele nem os pais dele tinham pecado, mas que ele tinha nascido daquela forma para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? E muitas das vezes, irmãos, não é porque alguém pecou, não é porque alguém errou, é porque tem um propósito naquilo, tem um propósito, por isso que o Senhor permitiu, aleluia, grande Deus, né? Aquela pessoa ter aquele problema ou aquela situação, foi porque ele tem algo para fazer através daquela situação para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Então, muitas das vezes as pessoas não vão entender o propósito que o Senhor tem, né? Na minha vida, na sua vida, sempre vão achar que é porque ou eu pequei, ou você pecou, ou algo do tipo, né? Mas nem sempre. Nós sabemos que sim, o pecado, ele traz consequências, é verdade. É verdade, porque eu passei por isso, né? E a gente é pecador, não tem como a gente fugir do pecado, mas tem como a gente ser melhor, a gente desviar daquilo que desagrada ao Senhor, porque a gente peca, a gente erra todos os dias, né? Mas não tem como a gente aniquilar a consequência, né? Como eu falei no vídeo anterior, não tem como a gente ficar isento das coisas não acontecer. Vai acontecer porque a gente fez uma escolha, entendeu? A gente fez uma escolha, né? E por mais que o Senhor ele perdoe, né, e ele veja o arrependimento verdadeiro, vai ter as consequências, né? Mas nesse caso aqui não tem a ver com isso, né? Foi o que as pessoas acharam. Achar e ser são duas coisas diferentes, né? Porque achar, eu posso achar o que eu quiser de qualquer pessoa, você pode achar o que você quiser ou falar, mas você saber, eu saber, é diferente, não é? Então aqui eu vejo muito a presença de Deus aqui e eu vejo muito o nome do Senhor sendo glorificado. Por quê? Porque precisou aquela situação. As pessoas vê todos os dias aquele homem lá, ali mendigando, pedindo ajuda, sabe? E ninguém querendo ajudar ele, ninguém querendo saber, porque infelizmente, irmãos, tanto naquela época como hoje, muitas pessoas não estão nem aí para os meus problemas, para os seus problemas, né? Para elas tanto faz, porque não está acontecendo com elas, mas não é bem assim. Porque quem tem o amor do Senhor dentro de você, a gente não pensa dessa forma.
A dor do outro tem que ser a nossa dor também. A alegria do outro tem que ser a nossa alegria também e vice-versa, né? Então, aleluia Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa fazer com que renasça dentro de nós. Esse amor, essa misericórdia do Senhor, sabe? Porque, irmãos, eu falo que para alguém enxergar algo de Deus na minha vida e na sua vida, tem que ter assim uma sensibilidade muito grande de saber o que é do Espírito e o que não é, sabe? Precisa ter uma sensibilidade muito grande para discernir, né? Porque usar Deus, ele usa quem ele quiser. Mas ter a sensibilidade do Espírito, de você enxergar que aquela pessoa realmente é do Senhor, é diferente, sabe? E ali, o Senhor, ele tinha uma obra linda na vida daquele homem, né? Eu posso enxergar que Deus, ele tinha um propósito muito lindo na vida desse homem, né? E Deus, ele faz tudo na hora certa, no momento certo. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. É do jeito que ele quer, sabe? Na hora que ele quer. Entende? E eu glorifico o nome do Senhor, porque ele nos mostra sempre o caminho. Ele nos mostra tudo que a gente precisa fazer para que o nome dele seja glorificado, para que a gente perceba o quanto a gente precisa dele, o quanto a gente é dependente dele, né? Aleluias, grande Deus. E eu confesso, irmãos, eu tô aqui assim, meditando nessa palavra e tá me dando uma emoção muito grande, porque eu vejo a glória de Deus aqui, né? Porque como uma pessoa que nasceu cega, ela poderia olhar? Como? Eu sei que hoje em dia a ciência ela tá avançada, mas tem coisas que é só o Senhor que faz, não adianta. Os médicos, o Senhor ele deixou aí para cuidar da gente, sim, né? Porque senão não existia medicina nem nada disso, né? Cada um tem a sua profissão, né? E o Senhor ele criou, né, cada profissão para cada pessoa, para encaixar em cada pessoa. Assim como dons, cada um tem o seu, conforme aquilo que vai utilizar, conforme aquilo que realmente vai ser para edificação, sabe? Da vida das pessoas e que se encaixa comigo e com você, sabe? Deus ele dá na medida certa, para a pessoa certa, o que ele sabe e que ele vê em mim e em você, que realmente aquilo parece comigo e com você, sabe? Deus ele tem uma forma de olhar as coisas que a gente nunca vai entender. Nunca, sabe? E aqui eu vejo tanto a presença de Deus que, sabe, não tem nem como expressar, sabe? Eu sinto muita gratidão por poder, sabe, ler e meditar nessa palavra, né? E ali, continuando aqui, né? Ele fala assim, olha que lindo que Jesus fala. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E é assim que o Senhor ele quer, que a gente seja a luz do mundo, né? E Jesus fez isso durante 3 anos. Ele fez obras incríveis, sabe? Coisas extraordinárias, muitas curas, milagres, libertações, na qual muitos julgaram ele, muitos
não acreditaram nele. Muitos falaram: quem você pensa que é? Sabe? Eu fico imaginando como que Jesus deve ter se sentido ao ouvir isso, sabe? Porque, querendo ou não, ele veio como carne, né? Ele é 100% Deus, 100% homem, né? E ele sentia as mesmas dores que eu e você sentimos. Só que a diferença é que ele era e é o próprio Deus. Só que ele veio como filho, né? E eu acho lindo que, mesmo ele sabendo disso, ele dava toda a glória para o Senhor, para o nosso Deus, para o nosso Pai Celestial, sabe? Mesmo assim, ele sempre fazia aquilo que o Senhor mandava ele fazer, sabe? E é lindo de ver, né? Aleluias. E aqui, continuando, né? Ele, olha que interessante, ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Isso é fé, né? Isso é convicção daquilo que você sabe que você pode fazer, né? E ele tinha convicção do que ele estava fazendo, né? Aleluia, Jesus. E através da fé dele, unindo com a fé daquele homem, né? Que aqui não relata o nome dele, aquele homem que ninguém dava nada, que mendigava, aquele homem que vivia sempre ali no mesmo lugar, sentado, sabe? Sem ajuda de ninguém. Aleluias. Foi esse homem que uniu a sua fé com a do Senhor Jesus. E houve cura ali, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Mas ele deu as instruções certas, né, para aquele homem fazer. Ele falou: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, não tem como acontecer um milagre em nossas vidas se a gente não crê que aquilo pode acontecer. Então ali, ele creu e Jesus já tinha convicção dentro dele, que ele sabia que ele podia fazer aquilo, né? Então, é lindo de ver isso. Milagres que só o Senhor pode fazer, né? Como se a pessoa nunca tivesse sido cega. E ainda as pessoas são tão incrédulas que ficavam olhando para ele e desacreditando, sabe? Desacreditando, como se ele estivesse fingindo, né? Eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas no caso daquele homem, não era fingimento. Não era fingimento. Não fazia nem sentido ele todo dia sentado ali, mendigando. O que ele ia ganhar com aquilo? Né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas, infelizmente, né, enganadoras. Mas no caso desse homem, ele só queria poder enxergar. Ele só queria poder viver algo diferente na vida dele. Ele só queria que a vida dele fosse mudada, né? E eu creio que é isso que eu e você também quer, que as nossas vidas sejam mudadas, que as nossas vidas sejam direcionadas pelo Senhor. Eu creio nisso, né? Então, é essa palavra que o Senhor me deu, né? Aquele homem, ele foi curado de algo que era impossível para ele,
mas que era possível para o Senhor, né? Aleluia, aquele homem que era cego, que ninguém dava nada, passou a enxergar. Aleluia, e todo mundo perguntando, né? Aleluia, Jesus Cristo, quem fez isso? E ele falou quem era, mas ele também já não sabia, porque Jesus, ele nunca quis se aparecer. Então ele fazia os milagres e ele já ia embora, entendeu? Ele não ficava ali para ser aplaudido, como muitos hoje em dia quer, aplauso, fama, sabe, status. Não, Jesus não. Ele fazia o milagre e ele já ia embora, já ia para a próxima missão dele, né? E assim tem que ser nas nossas vidas. A gente cumpriu a nossa missão, vamos para outro lugar aonde é a próxima missão, né? Porque ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Olha que privilégio. Só de imaginar como que a gente ia fazer coisas maiores que ele fez. Isso precisa de muita oração, precisa de fé, precisa de convicção, sabe? E precisa ter muita presença de Deus, muito cheio de Deus, sabe? É muito forte isso, sabe? E ali as pessoas perguntavam onde ele estava e ele falava, não sei. Por quê? Porque Jesus já tinha saído dali, né? E já tinha ido para outro lugar, aonde era a sua próxima missão, né? E assim, irmãos, nas nossas vidas, aonde o Senhor nos mandar, a gente tem que ir. Vai com medo, se você estiver com medo, vai com medo mesmo. Mas faça o que o Senhor está te mandando. Assim como eu tenho tentado. Tem horas que eu fico me perguntando qual é a minha missão agora, né? Mas eu sei que no tempo certo Deus ele vai me mostrar qual é a minha missão agora. Mas tudo que ele falar que eu tenho que fazer, eu tô fazendo, né? E que o nome dele seja glorificado, porque o importante é que o nome dele seja glorificado, né? A gente tá aqui só como instrumento, irmãos. É só isso, né? Mas quem age é ele, sabe? É ele que age ao nosso encontro, né? Aleluias. Eu vou louvar um louvor, né? E eu creio que o Senhor ele vai falar com você, né? Assim como ele tem falado comigo, né? Eu creio, sabe? Porque Deus ele é fiel. Ele é fiel, sabe? Sobre as nossas vidas, né? Desculpa. É porque tava postando uma propaganda, eu não queria que passasse. Amém? Mas que o Senhor fale com você. Aleluias. Glória a Deus, Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar,
é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não